Olá, eu vou passar aqui algumas dicas de como consertar o climatizador Polishop Symphony, mas essas dicas servem para qualquer climatizador, porque as peças internas são muito parecidas, mudando apenas as marcas. A primeira dica é quando o LED liga-desliga, que é comum nesse aparelho piscar sempre. Aí um belo dia apertamos o botão de ligar e o aparelho não funciona. Normalmente a chave que fica no ponto liga-desliga, exatamente aqui nesse círculo, ela abre. Então vamos ver se foi a chave que abriu. Com uma espátula plástica, cuidadosamente nós vamos abrir, tirar a tampa do aparelho. Os 6 pontos, eu vou mostrar aqui quais são os 6 pontos de encaixe para facilitar a abertura. Os 6 pontos de encaixe são esses aí. Agora, vê esse cabo rubro-negro, desconecte e ligue o aparelho para ver se ele funciona agora. Porque se a bomba estiver no curto total, pode interromper o funcionamento. Se não resolver, bote de novo o cabo rubro-negro no lugar para a gente procurar o defeito, né? Quando a máquina está funcionando, eu vou mostrar mais adiante, ele faz um apito danado quando está desconectado ou queimado. Olha lá, a bombinha aquela lá embaixo. Você não precisa ter uma oficina sofisticada e bagunçada para consertar tudo que eu vou ensinar neste canal. Basta ter um multiteste desse que custa R$ 25, R$ 30 no camelô. Vamos utilizar inicialmente essa escala aqui. Tem que fazer esse barulhinho aí. Bom, essa é a chave liga-desliga, a seta apontando. E se ela estiver aberta, o aparelho não funciona. Vamos testar então a chave liga-desliga, né? Alguém vai ficar apertando a chave e com as ponteiras do multiteste fazendo o barulhinho, conforme eu expliquei antes, juntando as ponteiras em todos os pontos, 2 a 2, 2 a 2, tem que fazer barulho nos 4. Em todas as chaves dessa placa tem que funcionar do mesmo jeito. Se não fizer barulho, a chave está aberta, né? Então, aí esse capacitorzinho aqui raramente dá defeito. Aliás, essas latinhas aqui, os capacitores que eu vou ensinar mais adiante como é que testa, raramente dão defeito. Então, o problema nessa aqui foi essa chave. Eu retirei a chave porque não fez o barulho e eu vi que ela estava em aberto. O problema foi resolvido. Mas vamos ver como funciona o resto. Quando o aparelho está funcionando, que separamos o cabinho rubro-negro que eu mostrei antes, olha o som que ele faz, o chiado. Coloca as ponteiras na mesma escala nos terminais do diodo e inverte. Ele tem que acender para um lado. Se não acende, está queimado, curto, pode trocar. São essas latinhas, coloca as ponteiras nas pontas dele. Se for e voltar, depois inverte. Foi e voltou, tudo bem. Se travar, está em curto, pode trocar. Para todos os resistores, a escala é vezes 10, que a seta aponta. A ponteira do multímetro passou do meio, está tudo bem. Não precisa trocar nenhum. Chamar a atenção que essa peça aqui não é um transformador. Essa peça aqui é uma bobina. Então ela tem que ser medida como se fosse um resistor. O ideal é tirar ela da peça, da placa, medir, porque um capacitor desse eletrolítico pode estar em curto e maquiar o defeito. Esse capacitor cerâmico mede como capacitor mesmo. O fusívelzinho mede como resistor, tem que conduzir. Esse resistor grande ao lado do fusível também, na mesma escala de resistor. Vamos testar então o TRIAC, né? Isso não é transistor, é TRIAC BT 139800. Está aí o datasheet dele e a foto de apresentação. Para medirmos na placa, para não precisar tirar, ele vai se comportar de um pouco diferente do que ele se comporta fora. Na placa, basta que você coloque na escala vezes 10. Entre o primeiro e o terceiro terminais, né? Nos dois sentidos, observe que o ponteiro vai até o fim. Mas se você botar do primeiro para o segundo, ele não vai. Mesmo que você feche um curtozinho, olha, vou fechar um curtozinho para ver se ele fica. Não fica, tá vendo? Ele não vai entre o primeiro e o segundo. Agora vamos ver como ele funciona no desenho, como se ele estivesse do lado de fora. Eu tivesse tirado ele da placa.
Quando eu boto do primeiro para o segundo, o que é que acontece? Não dá nada. Se eu inverter, é a mesma coisa. Não dá nada, como nós vimos aí na placa. Entretanto, com ele fora, a gente dando um curto entre o segundo e o terceiro terminais, nos dois sentidos ele faz o ponteiro do multímetro ir no meio. Olha aí, ele faz o seguinte, isso aí, certo? Então, se ele funcionar assim, tanto dentro como fora do equipamento, nas duas formas que eu expliquei, fechando um curto aqui agora, ele aí passa a conduzir, ele faz isso. Antes ele não fazia, é porque tá bom. Quanto a esse transistorzinho aqui, não há muito o que falar sobre ele, a referência dele é bem apagada. Do lado esquerdo, o que podemos fazer é o seguinte, já que o aparelho está funcionando, então, do lado esquerdo, nenhum desses três terminais podem ter condução. Se tiver condução, está em curto, né? Caso o aparelho esteja quebrado. No caso desse aqui, nós já descobrimos o defeito. Bom, umas dicas é o seguinte, o mínimo de água que tem que ter para poder o LED lá, é por aqui que a gente bota água, né? Água gelada, gelo. O mínimo de água para poder fazer acender esse LED aqui. Aí não adianta você apertar aqui para refrescar se não tiver aquele mínimo de água. Aqui é o tempo que você pode deixar até 4 horas para a máquina se desligar sozinha e o botão oscilar aqui é para poder fazer girar para lá e para cá, né? Esses são os mais importantes. O resto é óbvio, né? Qualquer dúvida que você tenha pode deixar aí que eu terei prazer em responder, tá certo?